Bom, quando nós fazemos o cavalete, a gente tem que ter duas preocupações iniciais. A primeira é que essa madeira aqui, o IP, e a madeira do cavalete normalmente é IP, jacarandá, ébano, ou seja, madeiras duras, e elas são, eu nem diria mais difíceis de trabalhar, mas é diferente de trabalhar com uma madeira dura desse tipo, do que a gente trabalhar com madeiras macias como até agora, né? Que é o marupá, o cedro. Então, as ferramentas têm que ser usadas de uma forma diferente, uma afiação tem que ser muito bem feita, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação de deixar as ferramentas apropriadas, usar as ferramentas apropriadas para esse tipo de madeira, tá? Aqui, por exemplo, nós vamos precisar usar muito a raspilha. Raspilhas aqui, né? Tá? Vamos precisar usar lima também, que vocês não usaram até agora, tá? São essas duas principais ferramentas e o serrote japonês, sobretudo, porque para cortar essas peças de madeira com precisão e para deixar um bom acabamento, a gente precisa do serrote japonês. Nem adianta tentar cortar isso aqui com esses serrotes tradicionais que a gente tem por aí, tá bom? Uma preocupação também importante inicial é saber a orientação que a gente tem aqui, ó, do corte da madeira, se ela é radial, se ela é tangencial, se é entre os dois, que é o mais indicado, né, para o cavalete, para evitar rachaduras. Então, o que a gente faz inicialmente? A gente começa raspilhando o topo da madeira. Vou raspilhar esse topo aqui, para entender qual é a orientação do corte dela, né? Ó, é possível ver apenas com a raspilha. Se a gente lixar isso daqui, não dá para ver, né? A não ser que lixe em com várias lixas, uma sequência de várias lixas diferentes, da mais grossa até a mais fina, né? Até uma lixa 600, 1000, mas o ideal é ir direto pela raspilha. Eu consigo ver os anéis de crescimento aqui assim, ó. Os anéis estão assim. Eu tenho aqui, nesse sentido, os anéis de crescimento da árvore, né? Portanto, a rachadura, se eventualmente houver, seria aqui, ó. Toda vez que você quer rachar uma madeira, você coloca uma cunha alinhada ao raio da madeira, ao raio da árvore, né? Então, o raio está aqui, eu racharia aqui. E é exatamente por isso que eu vou fazer o cavalete. Eu não posso fazer o cavalete assim, ó. Esse tem que ser assim. Tá certo? Nesse sentido. Então, uma vez determinado isso daqui, eu sei que a base do meu cavalete vai ser aqui e não aqui, tá? E o cavalete vai estar orientado nesse sentido. Então, o que a gente faz agora? Vamos lixar ou deixar isso aqui aparelhado. Tem marcas de serra aqui, né? Nós vamos remover todas essas marcas com raspilha ou com uma lixa grossa, né? Inicialmente a gente pode trabalhar com uma lixa grossa mesmo aqui, para planificar essa superfície que vai ser a base do meu cavalete. Uma superfície plana com uma lixa grossa, né? Essa casa é uma lixa 120. Um movimento bem cadenciado, ó.
aqui. Está quase bom, só que aqui olhando contra a luz, eu percebo que tem um certo brilho. Né? Significa que eu ainda preciso tirar material daqui para planificar perfeitamente. Então voltamos para a lixa. Perfeito. Então a base está pronta, já não vejo mais brilho nenhum aqui, né? A base está pronta. Ok. O que nós precisamos fazer agora a gente já, essa peça de madeira já está quase que nas dimensões que nós precisamos, né? Ó, eu preciso, o cavalete tem 10, aqui está com 11,1, mas eu não vou desbastar essa superfície, vou deixar desbastar essa superfície posteriormente, né? Aqui ele precisa de 30 e ele está com 30,2. Então eu tenho que tirar 2 décimos de milímetro aqui, mínimo, né? Aqui, por via das dúvidas, vale a pena colocar uma outra peça de madeira e fazer esse movimento aqui para evitar de torcer, né, de formar um certo ângulo aqui que não é o que nós queremos, né? Também. Ótimo. Isso daqui, esse processo que nós estamos fazendo, essa retificação, planificação que nós estamos fazendo, é muito semelhante ao que a gente fez com as travessas e com o leque. Ou seja, trabalhe-se essa base que vai ser colada, né? No caso das travessas sobre o tampo, sobre o fundo, nesse aqui é sobre o tampo da parte externa do tampo do violão, e trabalha-se também sobre a largura. Isso tem que estar perfeitamente feito. Agora, essa parte de cima a gente vai desbastar depois, né? Mesmo porque nós vamos agora remover o material aqui das asas, depois a gente vai remover parte da parte central do cavalete, né? Então a gente deixa para fazer depois. O importante, primeiro isso daqui está plano, né? Então, voltando, retomando a ordem dos tratores, descobrir qual é a orientação dos veios aqui, para a gente saber como que nós vamos montar o cavalete, o que vai ser a base, o que vai ser a parte de cima do cavalete, qual vai ser a frente do cavalete. Então, a gente precisa raspilhar isso daqui para descobrir os veios, os anéis de crescimento e as linhas das eventuais rachaduras, né? Feito isso, planificação da base, aparelhamento da largura, tá? Que está feito. Agora nós vamos ter que cortar a primeira parte de entalhe, propriamente dito. Nós vamos ter que cortar essas asas, refazer esse rebaixo aqui das asas do cavalete. O cavalete, essas duas partes aqui a gente chama de asa do cavalete, né? Então, ela tem uma certa espessura, ó. Nós vamos ter que fazer um rebaixo aqui, remover esse material, fazer um rebaixo aqui, remover esse material, com serra, né? E nós vamos ter que também determinar o comprimento final do cavalete, que é 200 milímetros. E isso tem que ser feito com o serrote japonês, tá? No esquadro certinho, porque é muito mais fácil cortar isso já no esquadro com serrote japonês, que já dá um acabamento, do que cortar de qualquer jeito para depois ficar trabalhando no topo, né? Isso aqui chama topo, a superfície de topo da madeira, que é muito duro, é muito difícil de trabalhar. Tá, então vamos já cortar no esquadro. Para facilitar o nosso trabalho, como essa madeira é uma madeira escura, portanto, se eu traço qualquer coisa aqui a lápis ou a caneta,
vai ficar muito difícil de visualizar isso, essas linhas. O que a gente faz? A gente passa fita crepe na madeira, porque daí eu posso traçar em cima da fita crepe com caneta, tranquilamente, sem problemas, né? Então, essa aqui é a base. Vamos primeiro cortar a parte de cima aqui. Muito bem. Bom, agora que a gente tem essa superfície coberta, aqui, né, com a fita, e aqui também, ó, nós precisamos colocar nessa lateral. Eu preciso cobrir a lateral. Essa parte está feita, essa também, só resta essa daqui, tá? Ok, então, uma vez feito isso, agora nós vamos traçar as linhas de corte do cavalete. O cavalete tem 20 centímetros, né, de comprimento, essa peça tem 21 quase. Eu vou deixar então o centro dele aqui, ó. Uma marcação no centro, tá? Muito importante agora usar o compasso, esse compasso confuso. Tá vendo que ele tem esse mecanismo aqui? Ó, eu faço isso, ele vai abrindo. E daí ele está travado aqui, ó. Ele não se movimenta por causa desse fuso aqui. Um compasso sem isso, a gente vai usando, ele vai abrindo e fechando, né? Tá? Bom, o que me diz então? Eu tenho aqui o ponto central e eu sei que o meu cavalete tem 20. Então eu vou ajustar aqui para 10 e vou projetar 10 de um lado e 10 do outro, tem os 20, né? Pronto, 10. Aqui. O que eu tenho então? Não sei se dá para ver. Dá, né? O ponto central, o limite do cavalete para cá, a 10 centímetros, né? E o outro limite para cá. Eu tenho aqui esse centro do cavalete, né, que é onde vão passar as cordas, ele tem 9 centímetros, tá? Ou seja, vai ter 5,5, essa asa vai ter 5,5, essa outra asa vai ter 5,5. Então, o procedimento é o mesmo. Pronto. Volto para aquele mesmo ponto, né? Olha lá. O núcleo do cavalete aqui uma asa do cavalete, aqui outra asa do cavalete. E esse método é o melhor, por quê? Porque eu tenho sempre um ponto central. E como eu traço com o compasso, eu vou garantir a simetria dessas medidas, né? Dessas partes. Nunca a gente vai pegar e vai medir com a régua aqui 10, depois 4,5, mas
10 mais 4,5, não. Tá? Nunca a gente vai fazer isso. Agora eu vou simplesmente traçar, pego esses quadros aqui, vai, tracei. Sim. Tá feito. Só me resta agora traçar esse perfil, que vai ser a linha de corte, porque eu vou fazer uma série de cortes aqui com a serra de fita, e eu tenho que limitar esse corte a uma certa profundidade. No caso aqui é 4 milímetros. Eu posso correr essa régua aqui assim, ó. Melhor, né? Próximo passo, eu vou cortar as extremidades do cavalete. Essa e essa. Eu vou fazer isso com o serrote japonês. Né? Como que eu faço? Eu fixo isso aqui com uma madeira, exatamente, eu tenho a linha, né? Fixo aqui em cima da linha, prendo com um grampo, né? E venho com o serrote japonês aqui. Tá? Vamos fazer isso, então. Fixado aqui com esse sargento, em cima de uma base, né? Eu vou usar o serrote japonês. O serrote japonês a gente só puxa ele, né? Só aqui, e deixa ele deslizar, não faz força. Um corte feito. Próximo passo. Fazer cortes aqui, 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 e aqui, 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 até essa profundidade de 4 milímetros aqui que está demarcada. Nós vamos fazer isso na serra de fita. Nós já vimos serrado a contrafaixa serrilhada. A contrafaixa serrilhada tinha um pino de metal, né? Uma lâmina de metal, que garantia que esses cortes que a gente ia fazer aqui, com a mesma profundidade, por esse batente, um espaçamento constante, né, entre todos os cortes. Aqui a gente não está buscando um espaçamento constante, a gente só está buscando a profundidade constante do corte. Por isso que só tem essa parte aqui. Não é? Então a gente simplesmente
liga a máquina e vai fazendo os cortes aqui, até quase essa linha, né? Porque eu já ajustei essa peça aqui para que essa linha não seja ultrapassada. E a gente faz os cortes o mais próximo possível um dos outros, para garantir, para ter mais trabalho, né? Para ser mais fácil de desbastar. Depois de feitos todos esses cortes até aqui, né? Daqui até aqui vão ser feitos os cortes. Depois a gente remove esse material com um martelinho, com um formão, lima, bastarda e um bloco de lixa. Então vamos lá. Aí, perfeito.